Graça e paz, meus irmãos, amigos que estão neste momento ouvindo essa palavra, que irão ouvir essa mensagem que vem direto do coração de Deus. Quero compartilhar contigo a palavra do Senhor que fica em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 17. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme o seu pai o ordenara. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para as posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha, para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. A palavra do Senhor, ela é muito rica em detalhes nesse texto. Quando nós vemos aqui um texto, uma história que ocorreu e que foi deixada na palavra do Senhor para que nós pudéssemos estudá-la, para que nós pudéssemos nela meditar. Quando a palavra de Deus diz através deste capítulo que aqueles homens de Israel estavam sendo desafiados. Na verdade, eram 2 exércitos. Só que apenas um homem tinha sido colocado à frente do exército filisteu para enfrentar mais um homem do exército de Israel. Só que este homem que estava do lado do exército filisteu não era um homem qualquer. Era um homem que no decorrer de todo esse texto, a palavra diz que era um gigante com mais de 2 metros de altura, mais precisamente 2,90 metros de altura. E o mais interessante é que quando Davi foi chamado pelo teu pai para poder ir até aquele vale, que a Bíblia diz que os 2 exércitos, eles estavam frente a frente, no local onde tinha o vale de Elá. Davi fazia parte de uma família de mais 7 irmãos. 3 dos seus irmãos estavam na guerra. Seu pai pediu para que ele pudesse ir lá verificar como estavam seus irmãos, se seus irmãos estavam bem, e que também levasse alguns mantimentos para a alimentação deles. Davi, que era um homem, um pastor de ovelhas, daquela família, entende-se que Davi era o homem que não tinha muito valor. Era aquele homem que era deixado de lado, que fazia os serviços do campo, o serviço que não era muito visto. Por quê? Era lá no campo, não era visto pelos olhos das pessoas. E quando nós nos deparamos com essa palavra, quando nós nos atentamos para os detalhes, ela enriquece o nosso coração. A palavra nos diz aqui
que Jessé, pai de Davi, orientou ele que fosse. E ele foi. Só que antes dele ir, um detalhe muito rico. Antes dele ir, o que ele fez? Chamou um pastor para que pudesse cuidar das suas ovelhas. Porque Davi se mostra aqui que ele era um homem responsável pelo que fazia. Ele não deixou o rebanho e foi. Não. Ele chamou uma pessoa responsável da sua responsabilidade para que pudesse cuidar do seu rebanho. Isso nos mostra que aquilo que ele fazia com prazer, com responsabilidade. Trazendo isso para os nossos dias, nós podemos fazer uma análise. Se tudo aquilo que tem vindo em nossas mãos nós temos feito com responsabilidade. Ou simplesmente tenho feito de qualquer jeito, simplesmente por fazer. Se lá na minha igreja, na tua igreja, quando vem algo em tuas mãos para você fazer, como que a gente tem feito? Como que você e eu tem feito? Temos feito com amor? Ou simplesmente temos feito para cumprir a nossa obrigação? Lá no nosso trabalho, temos executado aquilo que vem em nossas mãos com responsabilidade? Ou simplesmente a gente faz e deixa para que as coisas aconteçam? A palavra de Deus é muito clara em dizer que Davi, ele era um homem responsável. Era um pastor de ovelhas responsável naquilo que ele fazia. E Davi, com certeza, ele estava curioso para saber o que estava acontecendo, já que ele não tinha ido para a guerra. Porque se fosse eu no lugar dele, estaria. Davi prontamente atendeu o pedido do teu pai. No outro dia, a Bíblia diz que de madrugada ele saiu. Saiu e chegou até o acampamento. Ele chegou até o acampamento e o mais interessante, que quando ele chegou no acampamento, foi exatamente no momento em que Golias estava desafiando o exército de Israel. E interessante saber que isso já fazia 40 dias que acontecia, que eles estavam ali naquele vale. E todos os dias, a palavra de Deus nos diz que todos os dias, de manhã e à tarde, o gigante desafiava o exército de Israel. Esperando que se levantasse ali um homem para poder lutar contra ele. E até então, durante esses 40 dias, nenhum homem se levantou. E quando Davi chegou, que foi procurar pelos seus irmãos, ele estava ali em um diálogo com seu irmão Eliabe. Quando ele chegou até o seu irmão já veio o afrontando, querendo saber o porquê que ele estava ali, que era para ele ter ficado cuidando das ovelhas. Davi prontamente o respondeu para o seu irmão, aquele questionamento que ele não tinha deixado o seu rebanho sozinho. E o seu irmão continuou. Seu irmão continuou afrontando, chamando ele de que ele tinha um coração presunçoso. Davi não se importou pelo que o irmão dele estava falando. Porque com certeza o Espírito Santo já estava agindo no coração de Davi. Porque se fosse eu ou você, como seria a nossa reação com o nosso irmão? Com certeza a gente ia questionar e afrontar o nosso irmão. Mas Davi não fez isso.
ele deixou o irmão dele falando e se virou para o soldado. A Bíblia diz que ele se virou para o soldado e perguntou para o soldado o que estava acontecendo ali. O soldado prontamente o respondeu que ali estava tendo um desafio e que aquele gigante estava desafiando quem era o homem que ia lutar contra ele. Davi, ele não pensou duas vezes. Ele não pensou duas vezes. Quando ele viu toda aquela situação, ele procurou ali o comandante daquele exército de Israel. Chegou até ele e disse: Saul, eu quero lutar contra esse gigante. Eu tenho condições de lutar e matar esse gigante. Saul tentou de todas as formas para que Davi não fosse para essa batalha. Porque perante aos olhos humanos, Davi não tinha condições físicas, não tinha estatura para enfrentar aquele gigante. Mas Davi tinha o melhor dentro dele, que era o Espírito Santo de Deus. E nessa noite, quero aqui meditar com você, dizendo que o melhor de Deus nas nossas vidas é ter o Espírito Santo de Deus conosco. Que o melhor na nossa vida é não se preocupar com as coisas lá fora, mas preocuparmos com as coisas lá do alto. Saul tentou de todas as formas vestir ele como um homem de guerra, mas Davi era tão pequeno que ele não conseguia ficar de pé com toda aquela roupa. Anterior a isso, Saul questionou Davi, dizendo que ele não dava conta, e Davi simplesmente falou assim para ele: sim, eu vou dar conta, porque eu defendo as ovelhas do meu pai, eu mato todos os felinos que vão para comer as ovelhas do meu pai. Ele questionou, ele se posicionou. Davi não abaixou a cabeça. Como nós temos reagido diante das palavras negativas que vêm diante de nós? Quando a gente vai estar em busca de um trabalho, quando está montando uma empresa, quando você vai se casar, muitas outras situações, muitas outras atitudes que a gente precisa tomar, muitas decisões que a gente precisa tomar. E muitas vezes vem pessoas do nosso lado sempre dizendo que não vai dar certo, que a gente não vai vencer, que a gente não vai conseguir, que nós não temos capacidade para aquilo. Saul até tentou mostrar isso para Davi, mas Davi sabia o potencial que ele tinha. E ele com certeza sabia, ele sentia o Espírito Santo dentro dele. Então por isso que quando nós sentimos a presença do Espírito Santo dentro de nós, quando nós sentimos o agir do Espírito Santo dentro de nós, nós precisamos deixar que ele venha agir da forma dele e não da nossa forma. Não tentar dar aquele jeitinho para o Espírito Santo agir. E a Bíblia diz que Davi continuou. E Davi afrontou aquele gigante. Ele se posicionou diante do gigante e disse: eu vou lutar contra você. Com certeza o gigante deve ter debochado dele. Deve ter debochado dele. Porque a Bíblia diz que o gigante falou para Davi: como que você vai lutar contra mim? Com paus e pedras? Por quê? Porque Davi desceu até o riacho, pegou 5 pedras. Você acha que 5 pedras e uma funda seria arma
para lutar contra o gigante? Aos nossos olhos? Jamais. Não seria. Mas o Espírito Santo de Deus agia no coração de Davi. E o Espírito Santo de Deus dava essa certeza para Davi, que ele ia vencer. Davi, ele não ficou como alguns de nós, como nós. Eu me coloco nesse lugar também, nesse patamar também. Que muitas vezes nós estamos acostumados a contar a história dos outros. Contar a história de um irmão, contar a história de um pastor, né? Que fulana foi curado, que fulano foi curado, que fulana era estéril e deu à luz. Nós estamos acostumados a contar a história dos outros. E quando é que nós vamos contar a nossa própria história? Você já pensou nisso? Davi foi lá para matar aquele gigante, para contar a sua própria história. Todo aquele exército poderia ter ido contar a sua história. Cada um daqueles membros que estava ali. Mas ninguém teve a ousadia de enfrentar o gigante. E Davi teve. E ele contou a sua própria história. Diante de tudo isso, nós podemos analisar na responsabilidade que Davi tinha, na ousadia que aquele homem tinha vindo do Espírito Santo de Deus. Porque ele foi ousado. E quando nós somos ousados, a gente vence todas as batalhas diante do Espírito Santo. Nessa noite eu quero deixar essa palavra contigo, que nós possamos ter ousadia em tudo que viermos fazer. Ousadia na nossa oração. Ousadia no nosso trabalho. Ousadia diante da sociedade. Ousadia dentro da tua igreja. Tudo aquilo que vier em nossas mãos, que nós possamos fazer com amor, assim como Davi. Prontamente, ele não disse não, ele não pestanejou. Quantas vezes nós somos ordenados pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, a realizar alguma atividade e a gente sempre fala não. Sempre deixa para o outro. Não, o outro faz melhor. Sim, pode ser que outros fazem melhor mesmo. Aí aquele outro vai contar a história dele. Aquele outro vai ter uma história para contar. A sua história, ela foi transferida para outro. Até quando você vai deixar o outro contar a sua história? A história que pode ser sua. Até quando você vai deixar o outro ter uma mudança de vida, sendo que aquela mudança de vida poderia ser sua? Até quando? Que nós possamos, através dessa palavra, ser ousados. E assim como Davi, também levantar o nosso troféu. E a palavra de Deus diz que Davi foi ali, lutou, lançou uma pedra. Através daquela pedra, ele derrubou o gigante. Arrancou a espada do gigante e o degolou. Degolou e saiu com a cabeça do gigante. A cabeça do gigante foi o troféu de Davi. Qual é o troféu que você quer carregar? Qual é o troféu que você quer ganhar? Você já almejou a sua linha de chegada?
Nós precisamos ter alvos. Alvos. Aonde eu quero chegar? Como eu quero chegar? O que eu vou fazer para mim chegar lá? O que eu vou fazer para eu deixar da fofoca dentro da igreja? O que eu vou fazer para ser produtiva dentro da minha igreja? O que eu vou fazer para mudar minha atitude dentro do meu relacionamento? O que eu vou fazer para me ser útil diante da sociedade? O que eu vou fazer para ter uma vida cristã que agrada ao Senhor? Então que nessa noite você receba essa palavra da parte de Deus, que possa ministrar no seu coração grandemente, e que a palavra do Senhor possa continuar fazendo a diferença na minha e na sua vida. Que nós possamos ser como Davi, que tenhamos a nossa própria história, a nossa própria vitória. Em nome de Jesus, amém. Eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, todas as pessoas, ó Deus, que vieram ouvir essa palavra, possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo. Nós te glorificamos e te adoramos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é Deus. Que o Senhor é o Deus das nossas vidas, que cuida de nós em todo o tempo. Em nome de Jesus, ó Pai, toma, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos. Orienta-nos, ó Deus, em todas as decisões que viermos fazer. Que possamos ser guardados e protegidos por Ti. Em nome de Jesus, amém.